Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética para hoje encontra-se em Romanos capítulo 6, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu achei muito interessante essa parte, irmãos. Essa última palavra aqui que falou, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Irmãos, nós temos que viver na graça e nós temos que nos unir numa comunhão tão grande com Jesus. Sabe, é nós e Jesus. Quando nós estamos assim, realmente em comunhão íntima com o Pai, não é mais nós que vivemos, é o Senhor que vive em nós. E, irmãos, viver para Deus. Qual assim o motivo para nós viver para Deus? Temos todos os motivos do mundo. Em primeiro lugar, Ele morreu por nós e Ele nos deu a salvação. Quando vivemos para Ele, nós temos proteção, somos protegidos, somos amados. No Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quando nós estamos andando com Ele, Ele nos protege, refrigera nossa alma, nós temos proteção, nós temos um Pai que cuida de nós. Esse é um dos motivos pelo qual você deve buscar o Senhor e entregar totalmente a sua vida a Ele. E aqui diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmãos, se nós já estamos mortos para o pecado, se o Senhor, Ele nos chamou, nós aceitamos Ele como único e verdadeiro Salvador, fomos batizados nas águas do batismo, muitos foram batizados também no batismo com o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, no fogo. Muitos já falam em línguas estranhas, têm os dons espirituais. Para que viver no pecado? Não podemos viver no pecado. Nós temos que andar em novidade de vida. Essa palavra aqui, novidade de vida, me chamou muita atenção no dia de hoje. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, irmãos, se nós já fomos sepultados com Ele, o que quer dizer sepultado com Ele? Nós já morremos para esse mundo. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Agora nós vivemos para Ele, amando Ele e fazendo a vontade dEle. Uma pessoa que agradou muito a Deus foi Enoque. A Bíblia diz assim: Enoque andou com Deus e Deus o levou. Ele foi transladado, irmão, ele não passou pela morte, Enoque. Por quê? Porque Deus o levou. Não acharam mais o corpo dele, ele foi transladado, ele sumiu. Por quê? Porque Deus o levou, Deus o arrebatou. Então, irmãos, tem pessoas que conseguem andar com Deus, viver com Deus, viver para Deus, viver para Deus. Eu soube de um testemunho de um pastor
Até li num livro sobre isso, o testemunho desse pastor, e ele contou, e eu achei muito interessante, que ele fazia um monte de projetos para a igreja não ia para frente, a igreja não avançava. E um dia ele se entristeceu e ele começou a buscar a Deus. Começou a buscar Deus, orar, jejuar. E um dia Deus deu a resposta para ele. Deus falou bem assim para ele: primeiro você faz todos os teus projetos. Depois que você faz o projeto, você vem até mim, pedindo para que eu venha te abençoar. Não era melhor então você orar e pedir a minha orientação? Fale para mim o que o Senhor quer. Qual é o teu desejo para a minha igreja? Então eu vou te ajudar. Depois daquele dia ele começou a fazer isso. Começou a trabalhar com Jesus. Falava: Jesus, qual é a tua vontade, Jesus? Olha, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. E ele começou a trabalhar com Jesus, os dois juntos. Ele, Jesus e ele, Jesus. Daí, irmãos, a coisa começou a andar, a igreja cresceu e ele ficou abençoado. Aí sim ele foi abençoado. Nós trabalhamos para Deus, não é o Senhor trabalhando para nós. Muitas vezes, irmãos, nós somos assim, sabia? Nós queremos tanta coisa, Senhor, eu quero isso, aquilo. São todos os nossos desejos. Mas será que esses nossos desejos estão combinando com aquilo que Deus quer para mim e para você? Então, irmãos, você tem que ver que muitas vezes o teu desejo não é o desejo de Deus. Nós temos que fazer aquela oração. A oração é: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Senhor, que eu possa diminuir e que o Senhor possa crescer na minha vida. Isso é viver para Ele. Quando nós vivemos para Ele, nós não se importamos mais com as coisas desse mundo. E tem mais, irmãos. A Bíblia diz que quando a gente se entrega inteiramente, corpo, alma e espírito, aí então o Senhor começa a trabalhar em nosso favor. Aí então o Senhor começa a fazer grandes coisas na nossa vida. As coisas começam a acontecer e Deus faz grandes coisas para nós, para nos ajudar. Porque a Bíblia diz assim: busca meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Aí então essas outras coisas, o que é? Prosperidade, bênçãos materiais, saúde. Ele acrescenta saúde no nosso corpo físico, ele abençoa o nosso casamento, ele nos ajuda a cuidar dos nossos filhos e somos muito felizes. Mas em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, sem Ele, sem Jesus, sem a vontade dEle, não somos nada. E o estudo de hoje é como viver para Deus. Você tem vivido para Ele? Você tem amado o Senhor? Você tem entregado a sua vida a Jesus? Se você refletiu nessa mensagem de hoje, pastor, essa mensagem de hoje está sendo linda, porque muitas vezes eu faço mesmo meus planos, meus projetos, meus sonhos, e depois, somente depois, eu peço que o Senhor venha abençoar. Vou até na igreja fazer voto, vou lá na igreja, faço voto e começo a pedir, faço voto, começo a pedir para o Senhor, até jejum, até oro, para Deus fazer aquilo que eu quero. Mas de hoje em diante, escutando essa palavra, tanto eu como você, vamos tomar uma decisão? Vamos ver o que Deus quer para nós? Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? Vamos viver para Ele? Vamos viver para fazer a vontade dEle? Quando nós tomamos essa decisão, eu hoje tomo essa decisão, viver para Jesus, fazer a vontade de Jesus, não fazer a minha vontade, não fazer o meu querer, mas fazer a vontade do Pai. E sabe que quando você toma essa decisão, o Senhor passa a te amar de uma maneira maravilhosa. E Ele começa a realizar os desejos mais íntimos do teu coração. Você nem precisa pedir para Ele.
Ele sabe, ele te conhece, ele te sonda, ele conhece o teu pensamento, ele conhece o teu coração e ele sabe o que pode nessa terra te fazer feliz. Então, quando você coloca ele em primeiro lugar, trabalha na obra dele, faz o que ele quer, obedece ele, aí então os teus desejos mais profundos, os teus sonhos começam a ser realizados aqui na terra. Deus quer realizar grandes coisas o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Mas em primeiro lugar, aprenda a andar com Deus. Aprenda a fazer a vontade de Deus. Não podemos mais querer fazer a nossa vontade. Tem que ter novidade de vida. Precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Vamos fazer essa oração então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o nosso ego, o nosso eu, nossa vontade, vai caia por terra em nome de Jesus. Muitas vezes, Senhor, a gente vem até Ti, Senhor, só para pedir, Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, eu quero tanta coisa. E muitas vezes, Senhor, até queremos obrigar o Senhor a fazer a nossa vontade. Mas, Pai, que não seja assim, Senhor. Que possamos ser submissos a Ti. Que possamos dizer, Pai, qual é a Tua vontade para a minha vida? Que de hoje em diante eu e todos aqueles ouvintes que estão ouvindo esta palavra possam ser submissos e obedientes a Ti, dizer, Senhor, que todo o meu eu, meu ego, toda a minha vontade, meu querer caia por terra agora em nome de Jesus e que a Tua vontade, o Teu desejo se cumpra na minha vida. Quando você fizer essa oração e você aceitar isso na tua vida, você será muito feliz. Eu serei muito feliz e nós seremos muito felizes. Vamos aprender essa lição e vamos deixar Deus tomar conta da nossa vida. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.